E ele está com a gente, está entre nós hoje, Eduardo Barão, falando da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Semana de muito trabalho para você, hein, Barão? Boa tarde. Olá, Adriana. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Pois é, muita gente por aqui em Nova York. A cidade fica completamente diferente, você sabe muito bem disso, vira de ponta cabeça, em especial aquela parte que fica mais ao leste, né, onde fica exatamente o prédio, a sede das Nações Unidas aqui em Nova York. O presidente Lula está por aqui também, né, chegou nesse final de semana, ontem à noite teve uma reunião com líderes empresariais, um jantar promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Hoje teve alguns encontros bilaterais, mas claro que a grande expectativa é para o discurso de amanhã, quando Lula vai abrir, tradicionalmente acontece assim com os presidentes brasileiros, né, a cerimônia da Assembleia Geral da ONU aqui em Nova York, Lula voltando a discursar depois de 14 anos. Está de volta, mas alguns temas continuam em destaque. O primeiro deles talvez seja a tentativa de reforma no Conselho de Segurança da ONU, o combate à fome, à miséria, à desigualdade, tem também as mudanças climáticas, né, que sempre estão em discussão, além de uma pauta de desenvolvimento econômico e sustentável. Além da passagem de Lula na Assembleia da ONU, também as reuniões bilaterais, muitas estão marcadas, as duas principais acontecendo na quarta-feira, uma com o presidente americano Joe Biden e a outra que foi confirmada agora há pouco com o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Você vai se lembrar, Adriana, e muita gente no Brasil também, que em maio, na cúpula do G7 no Japão, os dois líderes tentaram se reunir, não aconteceu. Zelensky já afirmou que gostaria que Lula adotasse uma linha mais crítica sobre a invasão russa comandada por Vladimir Putin. Lula continua batendo na tecla, defendendo negociações multilaterais para pôr fim a essa guerra. Aliás, a guerra também vai ser um assunto em destaque durante esta Assembleia Geral aqui em Nova York. Barão, como você destacou aí, muitos dos assuntos, dos temas que o presidente Lula vai certamente colocar nesse discurso amanhã são questões que ele já vem, né, mesmo antes de tomar posse, mas em todas as oportunidades de discursar em eventos G7, G20, enfim, onde ele tem ido, ele tem defendido esses temas, como você citou. A reforma do Conselho de Segurança, as questões climáticas, fazendo uma cobrança aos países mais ricos para que se comprometam efetivamente com a ajuda financeira aos países que precisam dessa ajuda para combater desmatamento e, enfim, ter uma atuação mais marcante, mais firme nessa questão das mudanças climáticas. Agora, tem um aspecto político desse primeiro discurso do Lula, né, no terceiro mandato, que é, de alguma forma, usar a grande vitrine da Assembleia Geral da ONU para, de alguma forma, se diferenciar do último governo. Eu me lembro bem que na Assembleia Geral da ONU do ano passado, foi o último discurso de Bolsonaro, a gente teve um discurso quase para os eleitores brasileiros. Ele fez do discurso na ONU quase que um discurso para o público interno aqui no Brasil, porque a gente estava na reta final da eleição. De alguma forma, esse discurso também deve ter amanhã um aspecto político para Lula mostrar que com ele há um outro Brasil, se diferenciar de alguma forma. Concorda com essa minha observação, não? Ah, sim. Além do discurso em si, Adriana, que tem uma visão, quer dizer, deve ter uma visão muito mais global, tem um outro lado dessa história que vai muito além do discurso em si, da reunião da Assembleia Geral, que são os encontros bilaterais. O presidente Jair Bolsonaro, quando esteve aqui das outras vezes, eram situações específicas ainda, digamos, com o efeito da pandemia, mas ele tinha poucos encontros bilaterais. É uma situação completamente diferente dessa passagem de Lula por aqui. Hoje ele teve 2 encontros. Amanhã, ele logo cedo vai se reunir com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, na sequência faz o discurso. E aí, à tarde, tem encontro bilateral com o presidente da República da Áustria, com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Depois, mais tarde, com o primeiro-ministro do Reino da Noruega, a Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Na quarta-feira, encontra-se com Biden de novo, está ali fechado um acordo relativo ao setor do trabalho. Aí tem encontro com Zelensky, tem encontro com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom. E aí, finalmente, na pauta aqui que foi apresentada, o presidente da República do Paraguai, Santiago Peña. Enfim,
há uma diferença de agenda de um e do outro, para além do discurso em si, que deve ter, sim, essa preocupação mais global do que a visão apenas do Brasil. E a grande expectativa, então, para que a saia justa com Zelensky, enfim, tentem contornar, mas vai depender muito das declarações também do presidente Lula, que já derrapou nesse assunto, né, Barão? Mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Disse que tentou aí falar sobre paz, tentar fazer uma grande junção de paz, mas se mostrou, de certa forma, mais para o lado da Rússia, né? E isso está sendo muito questionado aqui. Foi questionado lá atrás pelo próprio presidente Joe Biden, né? Que vai se reunir também com o Lula e vai ser motivo dessa discussão com o Zelensky. O Zelensky é o cara do momento por aqui. Marcar o encontro com ele não está tão fácil, não. Assim como foi ano passado. Agora, finalmente, as agendas bateram, né? Vai ser o primeiro encontro dos dois e vamos ver se eles vão dar o dedinho nessa discussão que a gente tem acompanhado já faz tempo.